Se você vende B2B e ainda não prospecta no LinkedIn, ou mesmo se você prospecta, mas de forma manual, com certeza você está deixando muitos contratos na mesa todos os meses. Meu nome é Júlio Araújo e nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente vai te ajudar a transformar o seu LinkedIn em uma máquina automática de geração de leads. Vamos lá, para contextualizar, o LinkedIn hoje ele é uma das principais ferramentas para geração de demanda, para conexão, para resolver o maior desafio de todo mundo que vende no B2B, que é conectar diretamente com os decisores dentro de cada negócio. E o LinkedIn ele tem esse poder de nos conectar diretamente com as pessoas que tomam as decisões dentro das empresas. Ele nos empresta todo o poder de segmentação que ele tem, toda a inteligência de dados que ele tem para a gente poder segmentar o nosso público lá dentro por cargo, por tamanho da empresa, por segmento da empresa, por região. Ou seja, a gente tem um processo com muito mais inteligência. E alguma das vantagens, além da inteligência de segmentação que ele nos entrega, que ele nos empresta a partir dos seus planos que ele tem lá dentro, a partir dos filtros que ele tem, é que a gente consegue também ter um custo fixo muito pequeno. Então é muito diferente do que as estratégias de tráfego pago, de outras redes, ou mesmo até o próprio tráfego pago no LinkedIn também, né? A prospecção ativa, ela com um processo de automação, ela funciona com um custo fixo muito baixo, né? E a outra vantagem que você tem é que você consegue começar uma conversa diretamente com esses decisores. E melhor, a partir da automação a gente consegue pegar as informações desses leads e levar para fora do LinkedIn para que a gente possa trabalhar esses leads também em outros canais, como o e-mail marketing, como o WhatsApp, né? E aí você tem uma abordagem mais ampla a partir dos contatos que são gerados dentro do LinkedIn. Vou te explicar mais detalhes então de como funciona o processo que a gente organiza aqui para você, que a gente vai implementar para rodar dentro da sua empresa. Nós não somos uma agência. Então, nós não vamos prometer que nós vamos te entregar leads. Para ser sincero, eu não acredito em esse tipo de promessa. Eu acredito que a maior parte das agências não consegue de fato entregar e não é nem porque elas não querem. É porque com a quantidade de clientes que elas têm, é muito difícil que elas consigam dar 100% de foco no seu negócio, como você mesmo pode dar. Então, o nosso processo é diferente. Nós acreditamos que marketing se faz dentro de casa. Por isso, nós vamos implementar o processo, nós vamos entregar ele pronto para você rodar dentro da sua empresa e nós vamos treinar você e a sua equipe para poder executar e dar manutenção no processo ao longo do tempo. Então é o seguinte, se você sabe do potencial do LinkedIn para suas vendas, mas ainda não prospecta por lá ou está sufocado na rotina da prospecção manual, essa é a principal solução. Enquanto está todo mundo sofrendo para gerar demanda qualificada, você literalmente está a um passo de começar a nadar de braçadas no vasto mar aberto do LinkedIn. Então essa é a hora onde você vai poder transformar a IA no maior aliado do seu time de vendas para deixar ela cuidar de tudo que é operacional e você poder fazer aquilo que realmente importa, que é cuidar a nível estratégico. E aqui eu estou falando de velocidade, eu estou falando de organização e estou falando de geração de resultado com o mínimo de esforço e investimento possível, tanto de tempo quanto de dinheiro. Isso mesmo em mercados difíceis, né? A gente atende pessoas que são desde clientes de consultoria, de recursos humanos, que é um dos nichos mais concorridos dentro do LinkedIn, nós atuamos também, mas até mesmo indústrias, bens de manufatura e vários outros nichos de venda extremamente complexas, que estão tendo bons resultados a partir do LinkedIn. Em vez de você ficar sobrecarregado na rotina, ou mesmo o seu time ficar sobrecarregado, você deixa a IA cuidar daquilo que é operacional e repetitivo. Ela cuida de lotar o seu pipeline, ela cuida de gerar demanda e você cuida dos clientes, dos leads que de fato levantam a mão. Quando você não precisa se preocupar com esses 98% do trabalho, que não agrega valor, só que precisa ser feito, sobra tempo para você focar naquilo que realmente importa, que é fechar contratos. Então vamos lá, qual é o fluxo que melhor funciona para LinkedIn? Eu vendo no LinkedIn há mais ou menos uns 4 anos. E desde que eu comecei a vender no LinkedIn, eu executo exatamente a mesma rotina. Quando a gente olha para macro atividades, macro tarefas, são 3 grandes tarefas que a gente precisa executar. Identificar o público, a partir do momento que identificou o público, você solicita uma conexão e da conexão aceita, você faz a nutrição de um fluxo de follow-up e leva esses leads para uma reunião. Então são 3 grandes atividades. O problema é que quando você desenrola isso em micro tarefas do dia a dia, o processo se torna moroso, complexo, ele toma muito tempo e você começa a falhar. Porque aí você começa a ter que pensar na rotina diária. E essa rotina diária, ela costuma ser muito exaustiva e difícil de ser cumprida. Porque em microtarefas, o fluxo ideal é, eu vou entrar no perfil do lead, eu vou pegar o nome, vou pegar o URL do perfil, vou pegar o e-mail dele, vou cadastrar ele já no meu CRM, depois eu vou interagir com o perfil do lead, depois eu vou mandar a solicitação de conexão, aí eu vou lá e vou colocar ele no Kanban, lá numa coluna chamada conexão enviada,
para eu poder fazer gestão do processo desde o primeiro momento. Depois eu monitoro para ver se o lead aceitou, se o lead não aceitou a conexão. Ok, o lead aceitou a conexão, agora eu volto para o perfil, faço uma extração completa do perfil do lead, pego o nome da empresa, pego o bio da empresa, pego o site, pego tudo que eu encontrar, telefone inclusive, se existe, a gente consegue pegar, e aí a gente pega todas essas informações, atualiza o cadastro do lead no CRM, envia um primeiro follow-up para ele, monitora se ele respondeu ou não, move ele no Kanban, se ele não respondeu, manda um segundo follow-up, move novamente no Kanban. Então é um processo operacional bastante exaustivo. E o que acontece é, LinkedIn, ele precisa de duas coisas, ele precisa de volume e você precisa de qualidade para você não perder propostas, para você não esquecer de mandar follow-up e não deixar lead na mesa. E a verdade é que na mão, ou você escolhe qualidade ou você escolhe volume. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então com o que a gente vai montar aqui para você, você consegue deixar as ferramentas executando todo esse operacional, ela que manda conexão, ela que manda o lead para o CRM, que manda follow-up, que atualiza o cadastro dele, que faz toda a movimentação interna ali do lead dentro do CRM e você entra no jogo a partir do momento que o lead levanta a mão e diz que faz sentido conversar. Então 98% do trabalho sai da sua mão e você cuida só daquilo que de fato importa, que é levar esse lead para um próximo passo. Então o que eu vou te mostrar aqui agora é um pouco do escopo da implementação. O que nós fazemos, com quais ferramentas, como é o processo que a gente faz. De um modo geral, aqui nós vamos estruturar um processo para que as ferramentas enviem a conexão, para que você tenha um volume aí aproximado entre 600 a 800 novas conexões mensais. As ferramentas vão cuidar de envio de follow-up para esses leads a partir do momento que eles aceitam a conexão, elas vão enviar os leads para o CRM e elas vão atualizar o lead lá no pipeline de vendas para você. O que nós fazemos na prática? Bom, nós vamos montar toda essa estrutura para você. E a gente começa desde escrevendo os scripts de conexão e follow-up alinhados com o seu produto, com o seu ICP, com o seu serviço, enfim, né? A gente já vende no LinkedIn há mais de 4 anos e a gente já implementou mais de 80 processos de venda com automação, ou seja, a gente tem clareza de o que escrever em cada caso, para cada tipo de produto, para cada nicho. Então a gente entende o que faz quando é uma indústria, né? Quando esse lead, por exemplo, vai ser levado para uma demonstração, para um agendamento de uma visita técnica, ou quando é uma consultoria, quando é uma assessoria de RH. A gente tem know-how em vários nichos, então a gente entende que tipo de narrativa, que tipo de comunicação funciona melhor para cada nicho, de acordo com o ICP e de acordo com o tipo de produto. A gente tem clareza de o que é preciso dizer quando você fala com um diretor ou quando você fala com alguém do nível operacional, do nível tático. Cada ICP muda o formato da escrita porque as dores são diferentes. Então nós temos esse know-how e nós escrevemos todo o fluxo de mensagens que vai ser enviado no follow-up e na conexão dentro do processo da automação. Nós também vamos automatizar a rotina operacional da sua prospecção. Como que a gente vai fazer isso? Nós usamos uma ferramenta chamada Linked Helper, que ela executa todo o processo operacional. Eu vou te mostrar um pouquinho de tela para você entender o que ela faz, o como ela trabalha, mas de um modo geral, ela vai executar a rotina como se ela fosse um funcionário da sua empresa sentado na cadeira e trabalhando dia após dia, executando uma rotina que ela foi treinada para executar. Ela vai entrar no perfil do lead, ela vai pegar as informações, vai mandar follow-up, vai mandar conexão, vai ver se o lead aceitou, vai atualizar a CRM. Então ela vai cuidar de toda essa parte operacional da rotina. Já vou te mostrar um pouco de tela, mas antes eu vou te explicar um pouco mais sobre o que a gente faz. Então a gente escreve os scripts, a gente automatiza o processo para você e depois nós vamos implementar também para você uma estrutura completa de CRM, para você poder fazer a gestão, para você organizar o seu processo comercial. E a gente constrói dentro do CRM para você pipelines específicos para cada canal de vendas. Então a gente amplifica o potencial do seu negócio porque a gente constrói um CRM que não é para LinkedIn, ele é para gerir o seu negócio de forma completa. Você vai ter pipelines lá dentro para leads de WhatsApp, para leads de Instagram, para leads do LinkedIn, para leads de indicação, para leads de site, para gestão de reunião, para follow-up, para gestão de clientes. Então nós montamos uma estrutura completa de CRM para você poder trabalhar com uma ferramenta que é Omnichannel, ela tem o WhatsApp integrado, e-mail marketing integrado, construtor de sites, você faz a gestão da sua agenda, integra com o seu Google, com a sua ferramenta de agenda que você utilizar, ela integra também. E depois nós vamos fazer a integração
das ferramentas, né? Nós vamos fazer a integração técnica entre as ferramentas para que elas se conversem. E tudo que acontece na ferramenta de prospecção seja automaticamente atualizado dentro do CRM para que você não tenha que perder tempo com toda essa parte de levar a informação de um lado para o outro, Ctrl+C, Ctrl+V, e isso é o que mais deixa o processo moroso. As ferramentas fazem em segundos o que um ser humano precisa de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 8 horas diárias de trabalho para conseguir executar. Então nós vamos escrever os scripts, nós vamos automatizar o processo da prospecção, nós vamos montar a estrutura do CRM e depois nós vamos integrar tudo para que você não perca tempo levando informação de um lado para o outro. E além disso, a gente vai entregar para você trilhas de implementação. Essas trilhas são para treinar você e a sua equipe para que depois vocês possam ter replicabilidade no processo e consigam fazer a gestão do dia a dia. Como funciona a nossa implementação? A implementação leva em torno de 2 dias úteis. Sim, é rápido assim. Como nós dominamos as ferramentas, dominamos os processos e temos o know-how, a gente consegue te entregar em 2 dias o processo 100% montado para que você consiga já nos primeiros dias já começar a colocar a prospecção para rodar e comece a gerar leads. A gente sabe que o mercado pede 10, 15, 20 dias, né? Às vezes 30 dias para montar um processo, a gente consegue literalmente entregar isso para você em 2 dias, ok? E após a implementação técnica, que leva esses 2 dias, 2 a 3 dias úteis no máximo, a gente vai te acompanhar por 3 meses, para garantir que você tenha ali segurança, domínio das ferramentas, entenda todos os processos, entenda como analisar os números, como analisar os resultados, como entender se é hora de abastecer com mais leads, se é hora de trocar o texto, se é hora de trocar o público, né? Para você ter aí sucesso no seu processo da prospecção em si. E é como eu sempre digo, sinceramente, 10 dias seria mais do que o necessário para isso tudo. Porque é muito simples. Você só tem que replicar o processo que nós já vamos entregar pronto para você. Mas para te dar mais tranquilidade, a gente estende esse período aí por 90 dias de acompanhamento. Agora me diga o seguinte, as entregas fazem sentido para você até aqui? Bom, agora no próximo passo a gente vai falar sobre investimentos, sobre plataformas, custos das ferramentas e tudo mais. Mas antes, eu vou te mostrar um pouco de tela para você poder tangibilizar o processo que a gente vai entregar para você. Vou começar te mostrando um pouco sobre o LinkedIn Helper, que é a ferramenta que nós vamos usar no seu processo para automatizar a prospecção do LinkedIn. Bom, aqui eu estou dentro da minha conta, dentro do LinkedIn Helper. O LinkedIn Helper é uma ferramenta que ele trabalha plugado no seu LinkedIn. Então, ele é um executor de tarefas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar dentro do seu LinkedIn de forma como se fosse um ser humano. Ele simula um ser humano trabalhando. Ele tem um padrão randômico de trabalho que é justamente para você ter tranquilidade e não ter aí o risco de perder o seu LinkedIn. Então, o que ele faz? Quando você coloca ele para trabalhar, quando você dá play em uma campanha, e eu já vou te mostrar uma estrutura de campanha, ele literalmente trabalha como se fosse um ser humano. Então ele clica na barra de pesquisa, ele digita os nomes, ele vai clicar no botão de conexão, ele envia a conexão. Quando ele vai mandar um follow-up, ele escreve a mensagem como se fosse um ser humano escrevendo. Então ele faz todo o processo de leitura do seu inbox como se fosse literalmente um ser humano trabalhando. Então vamos lá, aqui é a minha tela de campanhas. Essas são as campanhas que existem dentro da nossa estrutura. Tudo isso aqui são clientes que a gente já implementou. Então você veja aqui a gente tem 100 campanhas por página, são 2 páginas. Então, para você ter uma ideia da quantidade de pessoas que a gente já implementou esse tipo de processo. E a gente tem know-how nos mais variados nichos, como eu já te falei lá no início. Mas vamos lá, eu vou clicar em alguma das campanhas aqui para você ter uma clareza de qual é a estrutura, qual é a rotina que a ferramenta executa. Essa aqui, por exemplo, é uma das nossas campanhas pessoais, uma campanha que eu uso no nosso processo de prospecção. Então veja, ele vai começar a rotina dele encontrando o e-mail do perfil do lead, então ele mesmo já vai buscar essas informações no perfil do lead, depois ele vai interagir com o perfil do lead, depois ele vai enviar a solicitação de conexão, e aqui a gente já envia a solicitação de conexão com nota, né? Então com aquele textinho lá bonitinho, né? Para você começar já a conexão com qualidade, e depois disso ele mesmo já faz o envio para dentro de uma automação, para uma webhook, que eu vou te mostrar na prática depois o que é para fazer a função de cadastrar esse lead já de forma automática dentro do CRM. E aí, depois disso, o próprio Helper fica monitorando para entender se o lead aceitou ou não aceitou a conexão. Se ele identificar que o lead aceitou a conexão, ele volta para o perfil do lead, ele faz a extração completa do perfil. Então aqui nessa etapa, ele pega nome da empresa, bio da empresa, site da empresa, pega cargo, pega telefone quando tem,
para que ele possa voltar para dentro do CRM, também de forma automática, e atualizar o cadastro do lead. E aí, a partir do momento que ele faz a extração completa, ele já vai mandar ali o primeiro follow-up, que a gente chama de CTA, né? Um call to action. Então, uma primeira mensagem falando um pouco mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço, né? Abrindo caminho para uma apresentação, para um agendamento de uma visita, de uma reunião, enfim. Nessa etapa, a gente configura para você 3 variáveis de mensagens para que você possa ter aí um teste AB. Então a ferramenta mesmo faz esse teste AB. A gente vai criar 3 variações de mensagem para que depois você possa mensurar o que funcionou melhor, qual tipo de mensagem tem uma tendência melhor de geração de resultado para você, enfim, e aí você pode otimizar o seu processo. O processo de atualização para você depois criar novas versões, novas atualizações, é simples como você está vendo aqui na tela. Você clica, você troca o texto da variação que você quer e depois você simplesmente clica em guardar e fechar. Está atualizado, a campanha passa a rodar com os novos textos. Então perceba que não só é simples de você criar, né? Claro, o nosso processo é um pouco mais complexo, que é montar essa estrutura para você, mas para depois você no dia a dia fazer a gestão disso é muito simples. Então ele envia um primeiro follow-up, quando ele faz isso ele já atualiza o lead lá, manda um novo comando para atualizar esse lead lá no CRM, e depois disso ele fica verificando para ver se o lead respondeu ou não. E se o lead não respondeu, ele manda um segundo follow-up para o lead, e aqui também nós configuramos para você 3 variações para você também ter um teste AB ali e poder mensurar aquilo que de fato faz mais sentido, e novamente aí faz uma nova atualização lá no CRM. Então essa é a função principal do Helper, é isso que ele faz. Aqui dentro, você tem dentro dele todo um painel de controle para você poder mensurar métricas. Dentro do próprio Helper você tem aqui a tua caixa de entrada, então você consegue fazer a gestão das conversas do LinkedIn direto por aqui. Então, feito isso, com toda essa estrutura montada, a gente vai fazer o processo de integração entre as plataformas. Com isso, para isso a gente usa o N8N, que é uma das melhores ferramentas de automação que a gente tem para conexão entre plataformas e transferência de informação. Então, a gente usa o N8N para fazer esse processo, para que quando o LinkedIn Helper enviar a conexão, ele já crie o cadastro do lead dentro do CRM. Quando ele enviar o primeiro CTA, ou o primeiro follow-up, ele voltar para dentro do CRM e fazer a atualização do cadastro do lead, o CTA2, ou mesmo para identificar quando o lead respondeu. E aí a gente entra numa parte mais técnica do processo, e esse é o grande objetivo, né? Que você não precise se preocupar em fazer essas etapas, em montar esse tipo de automação, porque a gente já entrega isso tudo pronto. A gente faz a gestão desse processo, a gente monta toda a estrutura de automação, e você não precisa se preocupar em você ter que montar isso, ter um time técnico, ter um processo interno, ter que fazer assinatura de N8N, VPS, VPN, enfim, todo esse processo técnico você não precisa executar, porque a gente monta tudo para você, para que quando o Helper enviar o comando para cá, já vá lá para dentro do CRM, já crie o contato do lead, crie a oportunidade dentro do pipeline. Então a gente monta todo esse processo técnico para criação do lead e para atualização do lead em cada momento ali do processo, conforme ele vai avançando dentro da estrutura da campanha. Agora, olhando para dentro do CRM, nós vamos montar para você também a estrutura completa para fazer a gestão desses leads. Aqui dentro do CRM, essa ferramenta que nós utilizamos é o Outreacher CRM, que é uma ferramenta da nossa própria empresa, né? Então o Outreacher CRM é nosso, todo o suporte é com a gente. Você tem aqui uma ferramenta que ela é omnichannel, então você conecta o seu WhatsApp aqui dentro, seu Instagram aqui dentro, seus e-mails aqui dentro, seu fluxo de conversas fica centralizado aqui dentro, o seu agendamento de reuniões, agendamento de compromissos. Você pode, dentro do seu negócio, cancelar Calendly, ManyChat, várias outras ferramentas que você talvez hoje esteja pagando, porque você consegue ter esses recursos, desde até mesmo de criação de páginas direto aqui dentro. Cria campanhas de e-mail marketing, cria automação de movimentação de lead, para levar esses leads de um lado para o outro ao longo do processo. Então tudo isso você tem aqui dentro do próprio Outreacher CRM. Aqui a gente vai montar para você uma estrutura completa de pipelines. Esse pipeline que eu estou mostrando aqui para você é do LinkedIn. Então toda vez que o Helper enviar uma conexão, já vai criar o lead aqui em conexão enviada. Quando enviar o primeiro CTA para o lead, a automação já vai identificar o lead aqui dentro e já vai mover ele para a mensagem CTA1. Quando mandar o CTA2, já vai atualizar novamente ele para cá. E se o lead responder, a partir do momento que ele responde, já vai mover ele de forma automática para lead respondendo. Então todo esse processo técnico acontece direto aqui dentro. Só que nós vamos te entregar mais do que isso. Nós vamos te entregar uma estrutura completa de
de gestão de leads. Você vai ter pipeline para LinkedIn Ads, para social selling do Instagram, para leads de formulário, para lead de indicação. Você tem um pipeline para gestão de reuniões. Então, por exemplo, quando algum lead aqui do LinkedIn responder você e você levar esse lead para um agendamento, você move ele para o estágio de call agendada aqui no final do pipeline e de forma automática esse lead já é movido aqui para baixo para o pipeline de gestão de reuniões. Da mesma forma, quando você pega um lead que você agendou a reunião e você move ele para o estágio aqui de call realizada, ele também automaticamente ele é transferido para o pipeline de follow-up. E dentro do follow-up também, quando você pega esse lead do follow-up e você move ele para comprou, ele automaticamente já é transferido para o pipeline de clientes. E da mesma forma também tem um pipeline de oportunidades futuras para você levar aqueles leads que disseram que querem conversar, mas em um outro momento, para você também ter uma gestão de quais são as oportunidades que vão ser para amanhã e não para hoje. Você vai ter acesso a este Academy aqui, para você ter autonomia e você no dia a dia poder saber o que você precisa fazer para atualizar campanhas, para abastecer campanhas, desde questões técnicas simples, todo esse processo ele já está documentado para você poder fazer aí o trabalho no seu dia a dia. Você vai entender ali desde como é que você cria sua conta, como é que você importa o arquivo CSV que a gente vai te mandar prontinho para você só subir ele aí para sua conta do Helper e começar a rodar. Você vai entender como é a estrutura, então tudo isso que eu mostrei para você, você vai aprender de forma mais detalhada, etapa por etapa. Você vai entender como é que você carrega os perfis ali com o Sales Navigator para o Helper trabalhar, como é que você carrega as listas do Sales Navigator, ou mesmo como você usa o Premium para isso. Entender a questão dos limites diários para entender a segurança do Helper, a sua rotina diária de prospecção, vai entender o fluxo dos leads dentro da campanha, como analisar as métricas, como usar a caixa de entrada do próprio LinkedIn Helper para você poder fazer a gestão das suas conversas ali dentro, como você faz para clonar campanhas, trocar textos, fazer o backup de uma máquina para outra se for necessário e como fazer a gestão ali dos perfis dentro das suas campanhas e até mesmo como é que você faz questões simples como comprar licença. Então esse é o escopo técnico, são 3 meses de acompanhamento e implementação técnica toda montada e rodando. Vamos falar um pouquinho sobre valores das plataformas e das ferramentas, mas antes eu queria te dizer que aqui na nossa empresa a gente tem cultura de resultado. A gente já atendeu dezenas, talvez milhares de outros players ao longo desses últimos anos. Foram mais de 2.000 pessoas que eu atendi a nível de mentoria, fora as implementações que a gente já fez. E a maior parte dessas pessoas que a gente atendeu vendem no LinkedIn. E muitas delas seguindo processos exatamente iguais ao que a gente faz e vendendo a tickets gigantescos. Por exemplo, como 740 mil reais. Isso é o ticket de uma venda. Claro que é uma venda técnica, uma venda grande, mas é um dos casos e é uma venda vinda do LinkedIn. 60 mil reais, 72 mil reais e vários outros, 60 mil reais. Isso é para você entender o potencial que o LinkedIn tem de geração de resultados para o seu negócio. E são pessoas que estão seguindo exatamente o mesmo processo que você também vai seguir. Quais são os custos que você tem? LinkedIn Helper, ele tem um custo de $45 mensal. Esse é o custo que você tem. Eu sempre falo que ele é aquele funcionário barato. Enquanto o SDR bom vai te cobrar 2.000, 3.000 reais por mês. E se ele estiver trabalhando sozinho, ele ainda vai ficar atolado no operacional e pode errar, vai falhar. O Helper te custa só $45 mensal, então na faixa de 200 e poucos reais. É um funcionário muito barato. Nós recomendamos o Sales Navigator, e aí você precisa seguir os valores ali tabelados pelo próprio LinkedIn, daqui a pouco você encontra alguma promoção, algo nesse sentido no site, mas é contratado direto por dentro do próprio LinkedIn. Para você que talvez não entenda tanto de LinkedIn ainda, Sales Navigator é um dos planos pagos do LinkedIn. Júlio, pode ser como Premium? Até pode, mas você tem um pouco menos de segmentação, os perfis, os filtros são um pouco menos refinados. O Outreach CRM também tem um custo extremamente barato. Eu te desafio a encontrar algo mais completo e mais barato no mercado. Você não vai encontrar. São R$ 167 mensais, sem limite de usuário, sem limite de automação, sem limite de leads. E caso você use a API oficial do WhatsApp para fazer comunicação no WhatsApp por dentro do próprio CRM, e eu te aconselho que seja com a API oficial, senão você vai ter problema, vai perder seus números, tem um custo adicional de $10 mensal. Então é algo em torno de R$ 50 mensal. Esses são os custos que você tem. Quanto você investe na nossa implementação? Você vai investir hoje 12 parcelas de R$ 500 ou 5K se você quiser fazer
à vista no Pix. Esse é o valor que você investe para nós montarmos toda essa estrutura para você e você investe no nosso acompanhamento, nos 3 meses que nós vamos te acompanhar e, é claro, no valor do nosso know-how. E é muito mais sobre o custo do tempo, né? Você, provavelmente, se você está nesse vídeo, é porque você não tem tempo para aprender todo esse processo técnico, você não tem tempo para montar toda essa estrutura, e a gente sabe o quanto custam 30 dias sem bater meta, a gente sabe quanto custa 30 dias sem gerar leads, a gente sabe quanto custa 1 hora de trabalho para você que faz prospecção manual e tem que dedicar 6, 8 horas diárias de prospecção. Então esse é o valor que você investe hoje, essa é uma oferta especial, é uma oferta para tirar você de cima do muro e para você poder vir para o lado de cá. Então, se você chegou até o final desse vídeo, significa que você viu o valor, que você entendeu todo o nosso processo e agora você só precisa dar o próximo passo. Então são várias pessoas que a gente já atendeu ao longo do processo e nós esperamos que você seja o nosso próximo case, a nossa próxima história de sucesso. Então clica no botão aqui embaixo, fala com o nosso time, preenche a aplicação se você estiver vendo esse vídeo no nosso site, no YouTube, ou mesmo se você está recebendo ele depois de já ter conversado com a gente para ter uma apresentação mais completa, agora você só precisa dar o próximo passo. Clica no botão aqui embaixo, clica no link aqui embaixo se você estiver no nosso site, no YouTube ou em qualquer outro lugar que você tenha visto o nosso vídeo e vem falar com o nosso time e eu vou ficar muito feliz em te atender e levar o seu negócio também, transformar o seu negócio também em uma máquina automática de geração de leads a partir do LinkedIn. Um grande abraço, te vejo lá.